Então vamos lá, gente. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabriela, sou nutricionista, tenho especialização em nutrição funcional, tá? Sou formada há 6 anos. E hoje eu queria comentar um pouquinho sobre o caldo de ossos. Na segunda-feira eu postei uma foto do meu caldo de ossos, do início do meu preparo, e fiz uma enquete. E a maioria das pessoas não sabe o que é. Na verdade, mais de 70% das pessoas não sabiam o que era esse caldo de osso. Então, por esse motivo, eu resolvi fazer essa live, tá? Bom, então o que é, gente? O próprio nome já diz, né? É um caldo à base de osso que a gente compra, ou que a gente faz em casa. Então, é uma bebida, né? Porque ele fica bem ralinho, fica bem como um caldo. A origem dele é paleolítica, porque naquela época a oferta de alimentos não era tão grande como a gente tem hoje, né? Então, eles faziam isso para obter mais nutrientes e para reutilizar tudo que dava, né? Qualquer alimento eles tentavam, qualquer sobra eles tentavam reutilizar. Daí que surgiu o caldo de ossos, tá? Ele é considerado um caldo muito nutritivo, porque os ossos em si, eles têm muitos nutrientes. Então, quando a gente ferve, boa parte desses nutrientes fica disponível na água. Então, por isso que a gente tem um caldo extremamente nutritivo, tá? Claro que também vai depender daqueles ingredientes que tu colocar no caldo, porque mais pra frente eu vou explicar pra vocês o que a gente coloca no caldo e vocês vão ver. Tem várias possibilidades da gente colocar de ingredientes, né? Não só os ossos em si. Mas a gente pode colocar vegetais, a gente pode e deve colocar temperos, né? Até para aumentar o valor nutricional desse caldo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, também vocês podem ir me perguntando, que eu tô acompanhando os comentários e quem tá chegando, que daí ao longo da live eu vou respondendo pra vocês, tá bom? Então, o caldo de osso, ele é rico em colágeno. Para as mulheres isso é muito importante, né? Até porque todo mundo sabe que o colágeno é uma proteína, e é uma proteína presente aonde? Na nossa pele, no nosso cabelo, na unha, nas articulações, nos ossos. Então, é uma proteína extremamente importante, tanto que a gente pode suplementar, né? Tem muita gente que suplementa o colágeno em pó, compra ele em pó mesmo, mistura com a água e toma. Mas assim, fazendo o caldo de osso, a gente tem uma quantidade quase que equivalente e de uma forma muito mais natural, tá? Ele também é rico em aminoácidos, então que são extremamente importantes para o nosso corpo, né? Não só o colágeno em si. É uma bebida que é considerada uma bebida anti-inflamatória, ou seja, ela vai combater a inflamação do nosso corpo. Por quê? Justamente por causa desses aminoácidos e desses nutrientes que vão estar ali. Como, por exemplo, a glutamina, tá? Que é um aminoácido, a glicina, a glutationa, que é uma substância extremamente importante para a detoxificação do nosso corpo. Então, ele acaba sendo um caldo bem nutritivo e bem saboroso, tá? Encontramos também, dependendo os ingredientes que a gente usa, a medula desse osso, né? Que é o tutano. Todo mundo conhece por tutano, ninguém fala que é medula. Então, nesse tutano eu vou ter o quê? Eu vou ter vitamina A, vitamina K2, né? Minerais como zinco, boro, ferro, manganês, selênio e até ômega 3, gente, que é uma coisa que a gente precisa muito, né? Que a maioria das pessoas tem que suplementar, mas a gente encontra ali no tutano também, tá? O tutano, pra quem não conhece, é a parte do meio do osso ali, que é uma partezinha mais molezinha depois que a gente cozinha, tá? Então essa parte é o tutano. Além disso, como eu falei antes, os ossos de animais, eles são ricos em nutrientes, como por exemplo, cálcio, né? Todo mundo sabe que nos ossos tem cálcio. Então a gente tem magnésio também, tem potássio, tem fósforo e tem outros minerais. E consequentemente, são os mesmos nutrientes que a gente usa, nós seres humanos, para fortalecer os ossos, para ajudar o metabolismo ósseo. São todos esses nutrientes. Os nossos ossos não são constituídos somente de cálcio. Então a gente tem que, na verdade, suprir e fornecer para o nosso corpo uma gama de nutrientes, que são esses que eu comentei, que estão nos ossos dos animais também, né? A gente tem que ter acesso a esses nutrientes para ter os nutrientes corretos e fazer um metabolismo ósseo. Então, não é só cálcio que a gente precisa, como antigamente se falava. Além disso, também a gente precisa de vitamina D para o metabolismo dos ossos, né? Para o metabolismo ósseo. Mas no caldo de osso não tem. Vitamina D, infelizmente, a gente
tem que suplementar, como eu já falei algumas vezes aqui pra vocês, tá? No caldo de osso a gente vai ter também tecido conjuntivo, tá? Que é o quê? É o que vai dar a liga, né? Para esse osso. Consequentemente, o que eu vou ter ali? Glucosamina e condroitina, que muita gente acaba consumindo como suplemento. Para quê? Para auxiliar nas artroses, nos desgastes ósseos. Então, isso é bem importante. A gente também, tomando o caldo de osso, a gente previne esse desgaste ósseo, essas artroses, né? Então, é bem interessante para esse fim, tá? Outro benefício bem interessante do caldo de osso é que ele favorece a qualidade do nosso sono. Por quê? Porque ele tem a glicina, que é um aminoácido que participa, né, dessa nossa processo de sono, da qualidade do sono. Então, é extremamente importante esse aminoácido. Tem também a glutamina, que é outro aminoácido muito importante. A glutamina vai favorecer o nosso sistema digestório, vai, na verdade, trazer um benefício extra para o nosso sistema digestório, porque qual é a principal função da glutamina no nosso organismo, né? A gente tem ela em grande quantidade, mas quando a gente suplementa, ela age diretamente renovando a nossa mucosa gástrica. Então, tem muitas pessoas, às vezes, que tem alguma doença no intestino ou alguma doença estomacal, né? Que tem algum processo de inflamação. A glutamina, ela é um potente anti-inflamatório que vai ajudar a renovar essa mucosa, tanto do estômago quanto do intestino, tá? Bom, então como é que eu vou fazer esse caldo de ossos, tá? A gente pode usar, na verdade, qualquer tipo de osso que vocês tiverem. A gente pode usar o mais comum, né, usar o osso da vaca ou do boi, mas a gente pode usar qualquer tipo de ossos. A gente pode usar osso de porco, de frango, de peru, de galinha, de cordeiro e até de peixe, tá? Tem pessoas também que colocam pés, bico, mas daí isso é bem uma escolha de cada pessoa, tá? Bem particular, assim. Depois eu vou contar pra vocês o jeito que eu costumo fazer o meu caldo de ossos. Bom, então a gente tem que começar escolhendo esses ossos que a gente vai fazer esse caldo, tá? Como eu faço? Eu compro o osso buco, que é uma parte da perna traseira do boi, tá? Eu compro mais ou menos 1 quilo, isso vai dar, em média, uns 3 pedaços, né? Não é só osso, ele tem um pouco da carne também. E tem o tutano, que é uma parte muito importante, que é o que a gente mais quer ali junto nesse caldo, né? Não, essa carne depois pode ser consumida, não tem problema. Ela não vai ter tantos nutrientes, porque afinal de contas a gente ficou cozinhando por bastante tempo. A gente tem que cozinhar por no mínimo 3 horas esse caldo para extrair bem os nutrientes, né? Então, os nutrientes da carne, do osso, já foram praticamente quase todos pra água, né? Então, no alimento em si vai ter pouco nutriente. Bom, então separei, comprei os caldos ou ganhei, tem açougues até que doam, tá? Porque não são peças que normalmente as pessoas compram. O meu açougue aqui perto de casa, ele não doa, infelizmente. Eu tenho que comprar, mas tudo bem, é baratinho. Então eu peço uns 3 pedaços de osso buco quando eu vou fazer, né? E separo alguns vegetais, ou alguns temperos, alguma coisa que eu tenho em casa pra colocar junto, tá? A Silene tá perguntando se não dá pra colocar na pressão. Sim, Silene, tem que, na verdade, o ideal é ser colocado na pressão, tá? Por no mínimo 3 horas, mas daí não é 3 horas seguidas. Então, comprei os meus ossos, comprei, né, o que eu quero colocar ali, e vou colocar os ingredientes na panela de pressão. Que outras coisas eu posso colocar? Então eu posso colocar alguns vegetais. Posso colocar cenoura picada junto, posso colocar salsão, posso colocar cebola, posso colocar alho, temperos. Quanto mais tempero a gente colocar, mais nutritivo vai ficar esse caldo. Então é bem importante a gente ter uma variedade, tá? Como a minha panela de pressão é uma panela menor, não é daquelas grandes, ela é bem pequena, não cabe tanta coisa,
E afinal de contas, a gente tem que deixar bastante tempo e depois vai colocando água pra formar mesmo o caldo. É isso mesmo. Tem uma pessoa me perguntando aqui, 3 horas na panela de pressão. E tem pessoas, é o mínimo, tá, gente? Tem pessoas que deixam até 8, 12 horas cozinhando. É bastante tempo. Tem uma outra pergunta aqui, se esses ossos são os ossos dos pés do boi. Pode ser qualquer tipo de osso. Tanto de boi, de frango, de cordeiro, de peixe, de galinha. Pode ser qualquer tipo de osso, tá? Bom, então vou colocar todos os ingredientes. Ó, a Joa está dizendo que deixa 15 horas na panela normal. Também pode ser, mas tem que deixar bastante tempo cozinhando, porque a pressão facilita esse cozimento, né? Então, eu vou precisar de... Coloco tudo na panela de pressão. Vou completar de água. Eu já coloquei na panela de pressão os ossos, né? A água até encher, os temperos, vegetais que eu quero colocar. E eu tenho que acrescentar também 2 colheres de sopa de vinagre de maçã. Por quê? Porque o vinagre vai auxiliar, ele favorece com que os nutrientes saiam ainda mais dos ossos e dos alimentos, tá? Ó, a Laurice tá comentando que ela deixa 40 minutos. Mas, Laurice, tem que deixar mais tempo, tá? Porque quanto mais tempo tu deixa, mais nutriente tu vai adquirir daquele osso e dos vegetais e da carne que tu colocou ali, tá? Então, coloquei na panela de pressão água, o osso, sal, temperos, o vinagre e vegetais se eu quero colocar. Levo pro fogo. Cuidem para fechar corretamente a panela de pressão, né? Levo pro fogo. Depois que começar a pegar pressão, conta 1 hora. Passou 1 hora, vocês desligam a panela, deixa esfriar um pouquinho até vocês conseguirem abrir, tá? Abre com cuidado, cada um conhece a sua panela, né? Eu sei quando eu posso abrir a minha, quando eu não posso. Tem umas que tu tem que tirar um pouco a pressão, tem outras que tu consegue abrir. Então, tem que ter esse cuidado. Tem um comentário aqui, ó. Os pés de frango se desmancham em 30 minutos. Não tem problema se desmanchar, deixa eles cozinhando, porque depois a gente pode coar, tomar só o líquido que passar do coador, certo? Então, deixei cozinhando 1 hora até pegar a pressão. Desligo. Abro ela com cuidado, né? Tirem a pressão se precisa, ou esperem esfriar um pouquinho. Completa de água até o nível que vocês podem colocar. E liga o fogo de novo, fecha e liga o fogo de novo e coloca na pressão por mais 1 hora. Então, no mínimo, a gente faz isso até fechar 3 horas de cozimento. Então, a gente vai abrir a panela, depois mais uma vez, completa de água para deixar cozinhando. E mais um pouquinho na pressão, certo? O ideal é deixar até 3, 4 horas na pressão para sair bem os nutrientes. Como eu falei antes, tem gente que deixa 8, 10, 12 horas. Jô, porque os pezinhos são mais fraquinhos, né? Do que um osso de boi mesmo. Não tem comparação o tamanho deles e a estrutura, né? Então, o processo é esse, tá? Depois, vocês podem coar esses vegetais. Se vocês colocaram, né? Se vocês colocarem vegetais, esses vegetais, eles não têm mais muito nutriente. A carne, ela pode ser consumida, mas ela também não vai estar com todos os nutrientes que fosse só de uma cocção simples. Pode ser consumida. Vocês podem deixar na geladeira por até 5 dias. Ou no congelador por até 3 meses. Minha sugestão, divide em porções esse caldo já coado e congela. Deixa um pouquinho na geladeira, o que vocês quiserem consumir, e o resto vocês congelem, certo? De preferência congelar em pote de vidro, pra gente não ter o contato com plástico, né? Porque não sei se todo mundo sabe, mas o plástico ele tem substâncias que favorecem a inflamação do nosso corpo, podendo até influenciar aparecimento de câncer e outras doenças graves assim. Então, quanto menos plástico a gente usar, melhor. A Cirlei tá perguntando aqui quanto de água vai. Depende, tá, Cirlei? Porque vai depender do tamanho da tua panela. A minha, como é pequena, eu vou colocando a olho. Então, na primeira vez, antes de iniciar, eu coloco até encher. Depois que ferver 1 hora, eu abro, completo mais um pouquinho. Não é muito, normalmente, que eu preciso complementar ali de água. E vou complementando até fechar essas 3 horas
de cozimento, dando esse intervalo a cada 1 hora, tá? Tem uma pergunta aqui, quanto se deve consumir por refeição? Depende o que tu vai comer nessa refeição, né? Depende de vários motivos, na verdade. Mas eu gosto de indicar, por exemplo, uma xícara ou uma cumbuquinha pequena, pode ser usado como entrada. Isso vocês podem tomar como lanche, pode ser usado de janta, porque esse caldo, ele pode ser usado como uma base para outras sopas. Então, se vocês quiserem depois fazer uma sopa com esse caldo realmente, colocar mais água, colocar vegetais, né, colocar outros ingredientes que vocês gostam, é extremamente interessante porque vocês já vão ter um caldo bem nutritivo ali como a base da sopa de vocês, tá? A Sônia tá perguntando se tem que ser um vidro especial, porque ela já deixou uma garrafa de água no freezer e quebrou. Não, não tem um tipo de vidro especial, tá, Sônia? De repente teve um choque de temperatura, alguma coisa assim que pode ter levado a quebrar, mas normalmente não quebra e não é pra quebrar, tá? É bem tranquilo congelar vidro, normalmente não quebra não. Então, tem algumas pessoas que deixam cozinhando isso mais tempo, mas o tempo vocês vão definir. Eu deixo no mínimo 3 horas esse caldo e depois eu vou tomando durante a semana e durante o mês, tá? É bem gostoso, por sinal. Quem nunca tomou, sugiro que teste esse final de semana, até porque tem que ter um pouquinho mais de tempo, tem que ficar controlando. Tem uma pergunta aqui. Pode ser feito com costela de boi? Pode ser feito com qualquer tipo de osso, não precisa ser específico como eu compro, que é o do osso da perna de trás, da perna traseira do boi. Pode ser com qualquer tipo de osso, tá? Não tem problema. Bom, gente, então, o processo é esse, né? Vocês entenderam um pouquinho dos benefícios. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode escrever aqui. Vamos ver se eu passei alguma dúvida ou não, mas eu acho que não. Acho que eu respondi todas as dúvidas que passaram por aqui. Se eu não respondi alguma dúvida, vocês podem me mandar no direct, tá? Aqui tem mais uma dúvida. Um comentário, ó. A água congelada aumenta o volume e se encher a garrafa pode quebrar quando congelar, então, porque tem esse aumento de volume. Pra pessoa que perguntou, viu? A Neiva tá agradecendo porque ela achava que ela sabia fazer. Mas, Neiva, tu não perdeu, tá? Tu conseguiu, mesmo em 40 minutos, fervendo, tu consegue tirar um pouco de nutriente. Wagner, eu vou deixar salva essa live. Vou tentar deixar salva ali no IGTV, depois tu pode ver, tá? Eu falei um pouquinho dos benefícios, do quanto é nutritivo, que auxilia. Tá. A Silene tá sugerindo pra eu repetir os benefícios. Bom, vamos repetir então. Já que algumas pessoas chegaram mais tarde. Oi, Sirley. Bom, vamos lá então. Vou repetir um pouquinho os benefícios, tá? O caldo de osso, ele é rico em colágeno, então principalmente as mulheres vão se interessar, porque o colágeno é uma proteína que tá onde? Na nossa pele, no nosso cabelo, na nossa unha, mas também está nas articulações, então ele não é só interessante pra pele, tá? É rico também em aminoácidos, que são extremamente importantes pro nosso corpo. É considerado uma bebida anti-inflamatória, porque ele tem muitos nutrientes que vão favorecer a diminuição da inflamação corporal, né? Principalmente como a glutamina, que é um aminoácido, a glicina, a glutationa, que é uma substância que ajuda a detoxificar o nosso organismo. Então, é bem importante por causa disso. Tá? O tutano, que tá no meio do osso, ele tem o quê? Ele tem vitamina A, tem vitamina K2, tem zinco, tem boro, tem ferro, tem manganês, tem selênio e tem ômega 3. Então ele é riquíssimo em nutrientes. Ômega 3 é um nutriente extremamente importante que normalmente a gente precisa suplementar, porque só com alimentação a gente não consegue consumir. Então já é mais uma fonte aí de ômega 3 interessante pra gente consumir, né? Além do suplemento. Os ossos que a gente vai usar no caldo, eles são ricos em cálcio, magnésio, potássio, fósforo e outros minerais, tá? Esses nutrientes são os mesmos nutrientes que nós, seres humanos,
usamos para o nosso metabolismo ósseo, certo? Então são nutrientes que o nosso organismo precisa para enviar para o osso, para deixar o nosso osso adequado, forte, como se dizendo leigamente, né? Então por isso que ele é bem importante. Além disso, tem pessoas que colocam nesse caldo tecido conjuntivo, né? E nos ossos também tem. E esses nutrientes que estão no tecido conjuntivo a gente conhece como condroitina e glucosamina, que são substâncias que muitas pessoas acabam consumindo para melhorar os desgastes ósseos, as artroses, né? Então ele pode melhorar essa formação do colágeno e essa formação dessa substância entre os ossos, tá? Favorece a nossa qualidade do sono, porque ele contém glicina. Melhora a nossa saúde intestinal por conter a glutamina, tá? A glutamina, ela é um potente aminoácido que ela faz o quê? Ela ajuda vamos dizer assim, ela ajuda a curar a nossa mucosa, se a nossa mucosa está danificada. Então, ela tem essa capacidade, né, de trabalhar a nossa mucosa e de reverter se tiver algum tipo de machucado, se tiver algum tipo de inflamação, se tiver algum tipo de agressão ali. Então, ela melhora a nossa mucosa intestinal e estomacal também. Vocês podem usar qualquer tipo de osso que tiverem acesso, né? Eu, particularmente, faço com osso buco, mas pode ser com qualquer tipo de osso, tá? Tem uma pergunta aqui, ó. O caldo faz o papel das proteínas nas refeições? Não, ele não tem o papel de suprir a proteína, tá? De ser uma fonte proteica nas refeições, porque ele vai ter pouca proteína. Na realidade, não é uma quantidade abrangente, né? Não é uma quantidade imensa que eu vou ter ali de proteína. Eu tenho uma quantidade grande, sim, de aminoácidos específicos e de nutrientes, né? Que vão auxiliar o meu corpo a desinflamar, que vão melhorar a qualidade do meu sono, que vão melhorar a qualidade da minha pele, que vão melhorar a qualidade da minha unha, e entre outros benefícios. Mas ele não serve como uma fonte proteica, porque realmente tem pouca proteína ali. No total vai ter pouquinha proteína, tá? Acho que é isso. Já comentei os benefícios de novo. Pés de galinha com ossos e passar no liquidificador dá certo. Esse leme, ele precisa ser passado por cocção para justamente a gente absorver esses nutrientes que estão nos ossos. Então eu preciso deixar ele cozinhando por no mínimo 3 horas e depois eu vou coar, tá? Então não adianta só bater no liquidificador, porque a ideia não é tu tomar o osso, a ideia é tu tomar o líquido, né? Tomar aquele caldo com os nutrientes dos ossos, tá? Então não precisa consumir o osso da galinha ou o osso do boi, certo? Quero aproveitar, vamos ver aqui, tem mais uma pergunta. A Rosimar tá perguntando, posso tomar uma xícara todos os dias? Pode sim. O ideal, a gente normalmente recomenda 2, 3 vezes por semana, mas quem quer pode tomar todos os dias. Eu conheço várias pessoas que tomam todos os dias, sim, não tem problema, certo? Bom, gente, eu queria aproveitar a live e convidar vocês para o desafio que eu e o professor Luciano vamos fazer semana que vem. Como é que vai funcionar? São 7 dias de desafio com dicas de alimentação e dicas de treino todos os dias, tá? A gente vai fazer... Já temos um grupo de WhatsApp. No meu feed tem o link para participar do grupo. Então, quem tem interesse pode participar. Pode entrar ali, clicar naquele link que vai ser direcionado direto para o grupo de WhatsApp, certo? Qual é o objetivo do grupo? O objetivo do grupo é incentivar, iniciar ou retomar a alimentação saudável e os exercícios físicos, tá? Esse é o objetivo do grupo. Auxiliar as pessoas nessa quarentena, né, que estão um pouco mais desorganizadas em relação a esses 2 pilares de saúde, para retomar ou iniciar, porque muita gente acabou parando, não sabe o que fazer em casa. Então a gente vai estar dando dicas de treino para fazer com o peso do corpo e dicas de alimentação,
tá? O grupo, ele fica silenciado, a gente vai começar postando domingo, de tardinha ou domingo à noite, a primeira tarefa que é pra ser feita na segunda-feira. Então a gente vai sempre postar as tarefas antes para vocês terem tempo de se organizar e fazer no dia seguinte, certo? Então o objetivo para quem quer participar é para iniciar ou retomar a alimentação saudável e os exercícios. Quem já está mais avançado, né, quem é aluno já do ProSer ou dos 100 dias, que já tá nessa jornada de desenvolvimento de saúde, que já está mais avançado na alimentação e exercício, não vai ver muita coisa diferente. Mas se quiser participar, também está convidado, não tem custo para participar, só vocês entrarem no grupo. A gente também vai estar disponível para tirar as dúvidas com vocês e vai estar apoiando, mas o principal objetivo é esse, é incentivar as pessoas a iniciarem ou retomarem a alimentação saudável e o exercício que se perdeu durante a pandemia. Muitos aí esqueceram e deixou passar essas duas atividades, tá certo? Não sei se vocês têm mais alguma dúvida sobre o caldo de osso ou sobre o desafio. Tinha bastante gente com dúvidas sobre o desafio, tá? Mas ele não tem custo. Eu e o Luciano vamos estar esses 7 dias com vocês, auxiliando no grupo ali. Em alguns momentos a gente vai abrir o grupo para interação e para esclarecimento de dúvidas. Mas também durante o dia a gente está disponível no privado para vocês, para auxiliar e para esclarecer essas dúvidas, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não apareceu mais nenhuma dúvida aqui. Foi um prazer estar com vocês aqui, levando informação e levando um pouquinho mais de conhecimento, né? Mostrando para vocês que a gente pode fazer muita coisa em casa, que a gente pode sim ter uma alimentação saudável com poucos recursos, que a gente não precisa comprar as coisas mais caras para ter uma alimentação saudável. Então eu fico muito feliz de estar podendo passar o meu conhecimento, de estar podendo compartilhar com vocês esse amor que eu tenho pela nutrição e pela alimentação. Quem me segue aqui sabe que eu tô sempre postando receita, que eu adoro cozinhar, então pra mim isso é muito prazeroso. É uma forma de carinho, é uma forma de afeto e é uma forma também da gente se cuidar. Então, nada melhor do que a gente, quem tá parado, nada melhor a gente poder retomar, então, semana que vem, né? Retomar e iniciar esse processo de alimentação saudável, de exercício físico, porque isso tem que ser uma escolha pra gente pro resto da vida. A gente tem que pensar isso, é uma escolha que a gente faz por nós mesmos pro resto da vida, porque isso ninguém vai fazer pela gente. Não tem como alguém fazer o exercício por mim, não tem como alguém cuidar da minha alimentação por mim. Então isso a gente tem que fazer por nós mesmos. Agradeço vocês, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, explicando um pouquinho mais. Semana que vem acho que a gente vai fazer mais uma live. E qualquer dúvida, contem comigo. Uma boa noite e um super beijo.